certeza que você já olhou para essa pintura e já pensou, essa obra é modernista brasileira. Mas será que realmente você conhece as características desse movimento e como que isso se aplica numa questão de prova, de Enem ou de vestibular? É isso que aqui no Victopia vamos comentar e estudar juntos. Vamos estudar o modernismo brasileiro de uma forma que realmente vai ajudar você nos seus estudos. Se você não me conhece, eu sou a Vitória, professora de artes, mestrando em comunicação, e esse é o Arte com V, onde a gente está com um novo quadro que é o Victopia Academy, onde temos vídeo toda sexta-feira às 19 horas para ajudar você aí na sua prova, para você estudar para o Enem e para o vestibular. Sem mais enrolação, vamos para os nossos estudos. Muito bem, antes da gente começar esse vídeo, a gente precisa entender o que é o modernismo. O modernismo, ele foi um movimento onde a gente vai ter muitas revoluções artísticas, a gente vai ter muita coisa nova entrando dentro do Brasil, muita coisa nova no universo da arte brasileira. Mas tudo isso ganhou força lá em 1922 com a Semana da Arte Moderna. Foi essa semana que vai trazer, assim, a força para o movimento modernista, mas a gente tem uma coisa muito importante que a gente precisa deixar isso pautado. A Semana de 22 não criou o movimento modernista, tá? Esse é só um parêntese, porque o modernismo já existia, mas essa Semana de 22 é o que vai trazer realmente força para o movimento do modernismo, onde a gente vai ter essas ideias modernas um pouco mais visíveis dentro da cultura, dentro da arte, da literatura e da música e afins. Mas e aí? A gente vai ter esse movimento modernista, Semana de 22, mas o que os artistas modernistas queriam com tudo isso? A primeira coisa que eles queriam fazer é romper com os modelos tradicionais, o que a academia estava dizendo na época. Então eles queriam poder fazer coisas que eles realmente queriam produzir. E não algo assim que a academia falava que era o mais correto, que é o que realmente precisava ser feito. E sim, uma arte que a gente realmente quer fazer. Um outro ponto também é a questão da valorização. A gente vai ter muitas obras, muitas pinturas e literatura e na música que vai falar muito sobre o Brasil de um olhar estrangeiro. Então, essa valorização vão ser pinturas que vai valorizar a nossa cultura brasileira do modo que ela é, e não como os europeus vão ver o Brasil. Então, é isso que eles vão querer trazer também. Outra coisa também que é muito importante, que é muito legal, que é a parte de experimentar, experimentações, porque a gente vai ter muitos artistas que estão saindo da Europa e vindo para o Brasil. E para fora a gente está tendo as vanguardas artísticas, as vanguardas europeias. Então, por exemplo, Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, que estão voltando da Europa e vindo para o Brasil, eles vão trazer essas técnicas novas de pintura e maneiras diferentes de produzir música também com outros artistas, que a gente já não está muito acostumado aqui no Brasil. Então a gente vai ter muito essa experimentação de técnicas diferentes. Também a gente vai ter a questão da liberdade, a liberdade de criação, da expressão. Então os artistas eles vão começar a fazer obras que eles realmente querem produzir dentro dessas características do modernismo. Um outro ponto também, a gente vai ter uma certa mistura. Como que vai funcionar essa mistura? Como a gente está vindo da Europa, praticamente, alguns artistas, então a gente vai ter um pouco dessa mistura. Por exemplo, imagina a gente misturar uma das vanguardas brasileiras, vamos pegar o expressionismo, e misturar com a nossa cultura aqui brasileira, como que ficaria o resultado final. Então a gente vai ter todas essas misturas que vão compor. Essas são algumas ideias que os artistas modernistas vão querer fazer dentro desse movimento. Vamos entrar no ponto muito importante do nosso vídeo que vai ajudar a gente para nossa análise de questão que a gente vai resolver daqui a pouquinho. Então a gente precisa conhecer essa obra do Abapuru, da Tarsila do Amaral, feita em 1928. Mas me conta, o que vai chamar a atenção nessa pintura para você? É as cores? É a forma? O que é essa pessoa? É o título da obra? Então, pensa aí um pouquinho quais pontos vão te trazer curiosidade. Mas o que vai acontecer? A Tarsila do Amaral, ela não vai querer falar sobre a figura humana com essa pintura.
de uma maneira assim realista. Então, essa espécie de deformação que a gente vai ter nessa pintura é totalmente proporcional. É uma forma de simplificar as formas, vamos colocar assim dentro do corpo humano, é uma forma mais simples e vai acabar se construindo com essa pintura. Uma outra coisa também é isso que os artistas vão querer fazer, essa ruptura de modelos tradicionais que a gente vai ter para a gente poder criar um novo olhar dentro das pinturas brasileiras. Tem algumas histórias que falam que o Abaporu era o marido da Tarsila do Amaral, que é o Oswald de Andrade. Mas a gente não tem realmente um dado que vai falar sobre isso. Mas são essas algumas das histórias que o pessoal gosta de falar quando a gente vai comentar sobre o modernismo. Vamos agora para os 5 artistas principais dentro do modernismo que você precisa conhecer. Você não precisa decorar a biografia completa deles, mas você precisa conectar as características que ele vai ter dentro do movimento. Vamos continuar essa lista de artistas. A primeira que a gente vai continuar falando dela é a Tarsila do Amaral. A gente vai relacionar a Tarsila com o Abaporu e o movimento de antropofagia, que já vamos comentar sobre isso. A antropofagia vai ser um movimento muito importante também, que vai ser construído lá pelo Oswald de Andrade, mas já vamos comentar um pouquinho mais sobre essa questão da antropofagia. A segunda artista é a Anita Malfatti, que ela vai tratar um pouco da experimentação e da ruptura. Então a gente não vai ter pinturas tão tradicionais como a gente vê nas academias. Como a Anita Malfatti ela tá vindo da Europa para o Brasil, ela vai ver muitos movimentos diferentes, então ela vai querer trazer isso dentro das suas pinturas. Agora a gente vai para 2 artistas que estão voltados para a de literatura. Um que é muito importante é o Mário de Andrade, que ele vai falar sobre a cultura brasileira dentro das suas escrituras, tá? Dentro da literatura. Outro também é o Oswald de Andrade, que, como eu havia comentado anteriormente, que é a questão do manifesto de antropofagia. Então, ele que vai estar trazendo esse movimento sobre antropofagia. E por último, e não menos importante, a gente precisa falar da música no Brasil, que a gente tem Heitor Villa-Lobos, que ele vai trazer uma música nova para o Brasil. Esses são os 5 artistas que você precisa conhecer. Agora a gente vai entender algo que, se você não entender isso, você não entende modernismo, porque é a palavra-chave para o movimento, que é antropofagia, que eu já havia falado um pouco antes, quando a gente vai falar dos artistas modernistas. Então a gente precisa entender a seguinte coisa: Oswald de Andrade vai criar esse movimento de antropofagia. Assim, quando a gente vai falar de algo bruto da antropofagia, é a ideia de devorar, tá? Mas assim, o que seria essa ideia de devorar dentro das artes visuais e dentro da literatura? Essa ideia de devorar vai ser a gente devorar a cultura estrangeira, a gente devorar essa referência de fora e trazer isso para a nossa cultura brasileira. Mas não é você copiar e trazer para a nossa cultura brasileira, é um pouco diferente. É a gente pegar essa referência, fazer uma mistura e criar algo próprio nosso. Essa que é a ideia da antropofagia. Mas e aí, como tudo isso vai aparecer na prova? A gente tem alguns pontinhos que a gente precisa observar de como a gente pode ter o modernismo dentro da nossa prova. Então, primeiro a gente precisa entender, se tiver alguma pintura, a gente precisa entender o que essa obra vai representar dentro daquele movimento. Depois, a gente precisa identificar as características que a gente vai ter dentro da questão e das pinturas. Depois, contexto histórico, se aquela pintura ou aquele texto vai falar ou trazer uma valorização do Brasil. E por último, a gente vai eliminar qualquer tipo de característica que não tem nada a ver com o movimento. Então, quando a gente for ler as questões, você primeiro precisa ver se tem alguma coisa que está muito fora do que aquele movimento, no caso o modernismo, vai estar falando. Então, se tiver uma coisa muito fora, você já pode eliminar que essa questão não vai ser a correta. Agora a gente vai para uma questão de vestibular para a gente poder entender um pouquinho de como que a gente aplica isso numa avaliação. Vou deixar aí na tela e daqui a pouco vamos resolver essa questão junto. Muito bem, a gente tem uma questão de vestibular recente de 2024 da UFSM.
tá? E vai ser uma obra voltada para a pintura do Abapuru, que a gente fez uma análise agora há pouco. Então, a gente vai ter essa uma das pinturas mais conhecidas quando a gente vai falar de modernismo brasileiro. Então, o que a gente vai ter nessa questão, que é muito importante? A questão em si vai pedir qual que não tem a ver com o modernismo, tá? Ainda mais quando a gente tem essa imagem de referência, a gente precisa ter um olhar um pouco mais aprofundado para a gente não se perder na hora que a gente estiver fazendo a questão, tá? Então, a gente precisa ver qual questão não tem nada a ver com o modernismo. Então, vamos continuar a nossa análise. Muito bem, e aí, qual que é a resposta correta da nossa questão de hoje? Muito bem, então vamos continuar a nossa questão aqui. Se você leu tudo bonitinho com muita atenção, você vai ver que a questão está perguntando qual que não tem a ver com o modernismo. Isso é muito importante a gente ressaltar quando a gente está vendo essas questões que vão ser diretas para um movimento, para você acabar não colocando a resposta errada ou a correta, para você não se perder nessa questão. Mas e aí, me conta aqui nos comentários qual foi a sua resposta para essa questão. Mas e aí, qual vai ser a alternativa que vamos marcar nessa questão? E a resposta vai ser a letra D, que ela não fala de uma valorização de conhecimento determinado, sobre teorias raciais aplicadas a ciências e humanas e tudo mais. Então isso não tem nada a ver com o modernismo, gente. Então, o modernismo vai ser a valorização da cultura brasileira. Não tem nada a ver com isso, tá? Então, a letra A, ela vai falar dos temas da cultura brasileira. A letra B vai falar da diversidade de manifestações artísticas e dos artistas. A letra C vai falar da liberdade de expressão e crítica. A D está completamente errada, que é a nossa questão correta dessa questão. E a letra E, que a gente vai ter misturas de rural, urbano, antigo, moderno e também um pouquinho da cultura erudita. E uma sacada muito importante que a gente precisa entender nessa questão. A gente tem a pintura do Abapuru, mas a questão não está perguntando quem que pintou o Abapuru ou que tipo de técnica que está sendo usada. E sim se a gente consegue relacionar a pintura com o movimento. Então isso é uma coisa muito importante que a gente precisa ficar de olho nessas questões. Porque se a gente entende o contexto, as características e a obra, a gente consegue entender todo o raciocínio lógico que a questão vai querer trazer para nós. E não esqueça que aqui na descrição do vídeo a gente tem um material totalmente gratuito que você pode baixar para você usar nos seus estudos, que é um mapa mental, um resumo e um checklist totalmente gratuito que você pode baixar para você estar usando aí nos seus estudos. Não esqueça que a gente tem vídeo toda sexta-feira às 19 horas aqui no canal e eu espero você para o nosso próximo episódio aqui no Victopia Academy.